Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de análise aqui do NS Soccer. Hoje a gente vai falar sobre mais um grande jogador, um ex-jogador, que é o Kaká, último jogador brasileiro a ganhar a bola de ouro da FIFA. Talvez em breve a gente tenha outros, mas por enquanto ele é o último a ganhar. Estamos gravando isso em 2022, né? Então se o vídeo ficar para a posteridade, provavelmente algum brasileiro irá ganhar, mas nesse momento ele é o último. E a gente vai fazer aquela análise que vocês já estão acostumados sobre o Kaká e, é claro, né, vou pedir uma ajuda de vocês para divulgar o vídeo. Curta o vídeo, compartilhe com o máximo de gente possível e se inscreva no canal, ative o sininho, comente aqui embaixo o que você achou da análise, o que você tem achado dos vídeos aqui do canal e se vocês têm algumas outras demandas, algumas outras coisas que vocês queiram ver aqui. Seja a questão dos videogames de volta, seja necessariamente uma análise de uma equipe ou de uma competição que a gente fez com a Copa do Mundo, deixa aqui embaixo nos comentários, sempre vai ser muito legal te ouvir e poder atender, na medida do possível, aquilo que vocês vão solicitar. Combinado? Então a gente vai para uma rápida vinheta e na volta, mais Kaká aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, já com o Kaká aí na tela de vocês. E a gente vai fazer a análise e entender o processo da análise a partir das ações desse jogador. E, óbvio, eu vou fazer aquela explicação inicial que eu acho que ela é necessária sempre. A gente vai entender todas as ações pertencentes ao jogo. Então, a gente não vai dividir entre técnico e tático ou algo do tipo. Basicamente, todas as ações são do jogo e essas ações do jogo a gente pode observar em diferentes momentos. Momentos ofensivos e defensivos, aí olhando para a posse de bola da equipe como um todo, e também momentos em que o jogador estará em posse de bola ou que ele não estará em posse de bola, e aí a gente está falando da movimentação e posicionamento dele, tá? Mas a gente pode entender esses 4 momentos, né, com e sem a posse de bola, depois ramificando em mais 2 cada um, onde o jogador estará em contato direto com a bola ou não, tá? Óbvio, a gente está olhando para o Kaká e olhando para o Kaká, a gente está olhando para um jogador muito mais presente na fase ofensiva e por ser muito mais presente na fase ofensiva, a gente vai destacar essa parte, que é quando a equipe dele estava em posse da bola e, é claro, boa parte também da análise passará quando ele individualmente estava em posse da bola, tá? Então a gente tem que sempre elucidar isso para a gente ter um ponto de partida. Iago, isso quer dizer que necessariamente o Kaká não contribuía para a fase defensiva? Não, não é isso que a gente está querendo falar. O que a gente está passando é que o maior destaque em termos de carreira do Kaká será nesses momentos, né? Então os highlights que a gente for observar serão nesses momentos. E aí, é claro, vale a pena a gente ter esse destaque e ter esse entendimento. Ele contribuía da forma dele, dentro da organização das equipes, mas principalmente olhar e ter esse cuidado na análise de entender onde é o grau maior de contribuição. Se a gente estivesse analisando um zagueiro, provavelmente seria o inverso, seria na fase defensiva, recuperando a posse da bola. Então, a gente tem que ter esse entendimento, tá bom? E aí, olhando para o Kaká e para as ações dele, vamos começar entendendo as ações de jogo, né, que a gente observou, através de 3 diferentes perspectivas, 3 diferentes pontos de vista. O primeiro ponto de vista que a gente vai poder entender é a relação com a bola. Então, esse é o primeiro que a gente vai poder observar. Não é uma divisão, na verdade são pontos de vista acerca de uma ação. Essa relação com a bola, a gente pode entender ela seja no momento em que ele vai receber a bola, ou seja, na movimentação e posicionamento adequado dele para receber a bola, ou até mesmo no momento em que ele conduz essa bola e vai fazendo as ações, como aí o caso contra a Argentina. Vamos começar com a posse da bola do Kaká, né? Posse de bola individual do Kaká. O Kaká é um jogador que foi caracterizado ao longo da carreira, principalmente Milan e seleção brasileira, justamente por essas arrancadas. Então, um jogador que tem um controle muito bom, uma condução muito boa, ou seja, a relação dele com a bola é muito boa, é muito acima da média, principalmente em velocidade, no deslocamento muito rápido, né? Não era um grande jogador de mudança de direção, mas um jogador onde tinha esse sprint que ele vai dar muito forte, e isso auxiliava demais dentro do modelo de jogo, principalmente o do Milan e posteriormente o da seleção brasileira. Mas o Kaká, nesse cenário, né, era um jogador de muita velocidade e a relação dele com a bola
também contribuía para isso, né? Ele conseguia fazer essas arrancadas, mas também tinha um sentido para o jogo, tinha uma habilidade ali mais elevada no processo tanto de condução quanto também no domínio, né? Então a gente pode observar esses pontos dentro das ações dele. Além disso, né? Para além dessas ações, o Kaká vai também ter um excelente passe e, claro, uma excelente finalização. Então, assim, nos momentos onde ele vai precisar fazer ações diretamente em contato com a bola, o Kaká era sempre muito bom, seja nessas arrancadas, que a gente está vendo aí na imagem, ou em ações de assistência, né, de passe, e também de finalização. O Kaká era um excelente finalizador e um excelente passador, um excelente camisa 10. Qual era o grande ponto do Kaká? Né, e a gente pode entender isso a partir dessas imagens que a gente está vendo, né, e das ações que a gente pode observar. O Kaká era um jogador, e assim, foi um jogador excepcional nessa construção coletiva, né? Ele fez parte de um Milan muito forte, um Milan muito bom, e não teve lá seu grande sucesso depois do Real Madrid, São Paulo e Orlando City, né, que foi a última passagem dele. A gente não vai analisar necessariamente porque eram equipes em construção e aí acaba a análise individual acaba sendo prejudicada pelo coletivo, né? Mas seleção brasileira em Milan dá para a gente fazer uma análise e até o Real Madrid a gente consegue fazer essa análise para identificar as potencialidades dele e, é claro, o nível de habilidade, né? Ainda olhando para a gente conseguir construir essa análise para a estruturação do espaço. O Kaká era um jogador que explorava muito bem o espaço, né? Seja pelos três corredores, né? Corredor direito, central ou esquerdo, mas, óbvio, com ênfase no corredor central, em velocidade, né? Aí a gente pode ver a finalização do Kaká, um golaço de fora da área, em velocidade principalmente. Então, assim, o Kaká explorava muito bem esses três corredores, de preferência o central, mas sempre tendo a necessidade de ter esse espaço. Ou seja, ele não vai ser um jogador de toques curtos na bola, ele vai ser um jogador de arranque, um jogador onde você vai conseguir, em poucas ações, né, em poucos toques na bola, progredir muito ao longo do campo, né? Então você pode ver que ele já vai, ele ganha a bola, faz o drible e já tem o espaço para percorrer. Ele precisa desse espaço para justamente ter as características deles prevalecidas naquele momento. E aí, quando a gente começa a observar essas ações, a gente começa a entender que tinha, nesse entendimento de exploração do espaço, tinha muito da característica da equipe do Milan. O Milan é uma equipe muito boa para ele, né? Para ele poder explorar o espaço de acordo com as próprias características. Por quê? Porque você tinha dentro dessa organização um jogador que nem o Gattuso, né? A gente está falando do Milan ali 2004, 2005, 2006, 2007 mais ou menos, e a gente está olhando para o Milan que tinha Dida, Cafu, Serginho, né, os dois laterais, Maldini e Nesta, então você tinha uma zaga muito forte, um Gattuso mais à frente da zaga, você tinha ainda o Sidorf e Pirlo, o Kaká, Shevchenko e Inzaghi. Quando você tinha o Kaká, Shevchenko e Inzaghi, você tinha pelo menos dois jogadores que percorriam esse espaço em velocidade, o Kaká um espaço maior, o Shevchenko um espaço menor, e um centroavante, que aí era mais finalizador de fato, que era o Inzaghi. Mas você tinha dois meias centrais, tanto o Pirlo quanto o Seedorf, que encontravam esse espaço, né? Encontravam esse espaço para que o Kaká tivesse essa progressão. Então o Kaká não é necessariamente um organizador, né? Ele é um finalizador grande parte das vezes, né? Ele é um jogador muito bom nisso, faz muito bem esse papel, e a exploração espacial que ele passa a ter é justamente nessas características, né? De poder ter campo para percorrer. Quando ele vai para o Real Madrid, aí começando a fazer essa análise mais completa da carreira, quando ele vai para o Real Madrid, esse processo é prejudicado, porque ele entra como um camisa 10, de fato, como um organizador. Você passa a ter no Real Madrid o Cristiano Ronaldo aberto pela esquerda, o Di Maria aberto pela direita, você tem o Benzema ou o Higuaín, dependendo da época, mais centralizado, e o Kaká como um 10. Só que esse Kaká como um 10, né, ele precisa mais fazer a distribuição das jogadas, né, e não que ele não fosse bom no espaço, mas ele precisa fazer muito mais a distribuição da jogada
do que ele teria esse espaço para dar essas arrancadas, justamente pela organização da equipe. O fato de você ter dois jogadores ali centralizados que permitam a ele essa movimentação, né, dois jogadores de ataque que permitam a ele essa movimentação, né, tendo dois meias centrais mais um volante, perceba como você não tem ocupação nas laterais, aí você permite que esse cara se movimente à vontade. Quando você vai para um sistema onde você tem dois pontas mais um camisa 10, o Kaká fica limitado à zona de atuação mais centralizada. E aí complica, porque olhando o que o Kaká pode fazer, esse modelo de jogo cujo qual ele entrou no Real Madrid não permite ele ter esse tipo de ação. Claro, houve a questão da lesão, não estou discutindo essa questão médica ou física, mas para além disso, para a parte de jogo mesmo, né, a gente olhar as ações, as potencialidades das ações dele, limita demais uma ação dele. Iago, onde que você está querendo dizer? Onde você está querendo chegar nesse ponto? É justamente que, naquele modelo, o camisa 10 ele precisa ser mais um organizador do que um finalizador. E aí entra nesse espaço, por exemplo, o Ozil, que teve uma carreira muito legal no Real Madrid. Porque o Ozil é mais um organizador. Quem vai finalizar vai ser o Cristiano, quem vai finalizar vai ser o Di Maria, quem vai finalizar vai ser o Higuaín ou o Benzema. Então, quando a gente olha para a carreira do Kaká, talvez a escolha pelo Real Madrid, obviamente não dá para falar que é uma escolha errada, porque é o Real Madrid, né? É meio foda você falar um negócio desse, mas não encaixa. Dentro da exploração espacial que ele precisa ter, não teria à disposição ali. Muito provavelmente você acabaria não tendo. Talvez em outras equipes ele tivesse, né? Ou até mesmo na manutenção do próprio Milan ele fosse mais feliz no sentido de jogo, né? Não necessariamente no sentido de vida, tá? E aí, olhando para a comunicação na ação, como ele é um cara mais definidor, como ele é um cara de muita presença para a finalização e na fase final, é um jogador que, para a equipe, vai ser muito importante, porque ele vai ser um cara importantíssimo para superar essas linhas. Então, a gente está olhando para um jogador que tem, em relação ao adversário, uma excelente leitura de jogo, das potencialidades de ação que ele pode fazer e, principalmente, das ações em velocidade, que é muito difícil pro adversário, né? A gente está vendo aí um gol contra o United, né? Que ele fez chover nessa partida, o cara foi absurdo. A gente está vendo um jogador que é muito difícil de marcar, porque é um jogador que vem em direção ao gol, enquanto o zagueiro está geralmente posicionado ao contrário, né? Em direção ao gol do Milan, né? O gol que o Kaká ia defender, né? Ele passa a defender ali como equipe, né? E essa necessidade de mudança de direção, mudança de sentido para o adversário, num jogador que é muito veloz, ele é muito difícil fazer. E aí o Kaká levava grande vantagem nessa relação com o adversário. E é claro, para além dessa relação com o adversário, você tem a relação com os companheiros de equipe, né? E nessa relação com os companheiros de equipe, o Kaká era muito decisivo. Então a gente está falando de um jogador onde essa variação entre possibilidades de assistência e de finalização, você consegue colaborar demais para a estruturação da equipe e para as conversões, seja do passe para a finalização ou da finalização para o gol, né? Então você consegue colaborar muito para a estrutura da equipe. E aí quando você tem jogadores que tenham também uma inteligência muito boa de jogo, como é o caso do Cafu, do Seedorf, do Pirlo, do Shevchenko, do Inzaghi, quando você tem um conjunto de jogadores que são inteligentes jogando, você passa a potencializar esses grandes craques. E aí, é claro, a gente olha para o Kaká e entende onde ele se potencializava mais dentro desse processo. Iago, ele participou do Quarteto Mágico e não rendeu tão bem, né, na seleção brasileira. Claro, né, você tá de novo, a gente passa a limitar novamente o Kaká. Você joga ele para uma das pontas, e aí você faz ele como um ponta, ele vai ter que ficar percorrendo aquele corredor lateral sem poder se movimentar livremente no meio campo. Provavelmente o que faltou para uma seleção era ter mais um cara de meio campo, né? Com a saída de algum jogador do ataque. Ou do Ronaldinho, ou do Robinho à época, ou do Ronaldo, ou do... Alguém tinha que sair. Tá? Naquele quadrado mágico não tinha jeito dele funcionar em todos os jogos. Ele funcionaria quando você tivesse uma superioridade muito grande em relação ao adversário. Quando você não tem essa superioridade, não funciona. E aí, talvez ali para o Kaká funcionar, eu estou pensando novamente no ponto de vista do Kaká ser titular de uma seleção brasileira,
faltou um entendimento maior da posição que ele ocupava em campo e de como organizar essa equipe para que ele pudesse ter sucesso, né? No Brasil, a gente tem um problema muito grande que é não entender a contribuição que você pode ter de um jogador para a seleção, né? Então, assim, a gente geralmente busca colocar os melhores em campo, e isso é importante, obviamente, mas a gente precisa colocar os melhores em campo que também potencialize o futebol deles. Toda vez que você limita o futebol desses caras, acaba tendo um problema muito grande para a organização, né? E fica isso de lição. De maneira geral, a gente está olhando para um jogador que foi genial, um jogador muito bom, um jogador muito versátil e, é claro, enquanto teve condição física, enquanto teve possibilidade de manter o alto nível, foi muito bom, talvez o último grande jogador ali a disputar a bola de ouro, principalmente brasileiro, né? Não vamos nos esquecer, na temporada que ele ganha a bola de ouro, o segundo e terceiro colocados são Messi e Cristiano Ronaldo. Então, você imagina que ele fez uma temporada tão absurda que mesmo Messi e Cristiano Ronaldo já estando no estágio de disputa de bola de ouro, o Kaká venceu os dois. Então, assim, vale a pena a gente olhar com mais carinho, independente das falas do cara, olhem para o jogo, tá? E aí depois vocês façam análise da vida pessoal do cara a partir dos conceitos e valores que vocês têm, ponto. Mas enquanto a gente estiver olhando para as ações dentro do campo de jogo, apreciem porque vale a pena, ele foi muito bom e, é claro, é um craque da história do futebol brasileiro também. Combinado? Então, muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pelo teu carinho. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço a todos e valeu!